Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Dando continuidade ao nosso curso, tratando aqui das espécies tributárias, vamos analisar aspectos gerais relativos às taxas. Todas as taxas. A gente vai ter aulas específicas para tratar da taxa de polícia e a taxa de serviço. Aqui são aspectos gerais a todas as taxas. Tá? Primeira questão que a gente tem que tratar aqui, o fato gerador das taxas, a razão, né, a situação que dá origem a obrigação de pagar a taxa. O fato gerador está previsto na própria Constituição Federal, no artigo 145, inciso 2, e também lá no CTN, um pouquinho mais de detalhe, no artigo 77. Basicamente, exercício do poder de polícia e a utilização de serviço público. Tá? Tem algumas características aí para a utilização, para o próprio serviço público. Agora não é o momento. Né? Basicamente, dois fatos, então. Exercício do poder de polícia é uma atribuição da entidade estatal e serviço público oferecido aí pela entidade, pelo Estado, né? Pela entidade estatal. Daí já dá para concluir que do fato que dá origem à obrigação de pagar taxas, existe, né, aqui neste fato existe uma atuação estatal. Portanto, como a gente já sabia, taxas são tributos vinculados, sempre. Né? Impostos, tributos não vinculados, sempre. Taxas, tributos vinculados a uma atuação estatal. Que atuação estatal? Poder de polícia ou o serviço público, com algumas características. Aqui também é oportuno mencionar o seguinte, o CESP, ele tem criado questões que abordam o fato gerador das taxas assim, de uma maneira muito precisa, questões longas, né, falando bastante, assertivas longas, né, falando bastante, mas no final ele introduz ali um detalhe que torna a assertiva errada, e é justamente na distinção de serviço público e poder de polícia. Quando a gente pensa mesmo no poder de polícia, a gente pensa nos servidores públicos, a gente pensa no serviço público de âmbito geral, de um âmbito geral, de um modo geral. Né? Mas existe uma distinção muito séria, muito grande entre poder de polícia e serviço público. Em primeiro lugar, poder de polícia. Existe a polícia ostensiva, as polícias militares e a polícia judiciária, né? Polícia civil, polícia federal. Aqui são órgãos específicos que exercem esse papel de polícia ostensiva, polícia judiciária. A polícia administrativa, que é o que a gente está tratando aqui, o poder de polícia administrativa, esse é um poder que está permeado em toda a administração pública. Tá? Não é um poder exclusivo de um único órgão. E nada mais a definição do poder de polícia está no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Resumidamente, a gente vai acabar tratando disso depois, o poder de polícia, ele é um poder que restringe liberdades, né, individuais para o fim de resguardar interesse coletivo, né, relativo aí à saúde, meio ambiente, né, ocupação do espaço urbano e por aí vai. Né. Então, aqui você tem que tomar bastante cuidado. Embora a gente pense no servidor público, que é o fiscal da vigilância sanitária, por exemplo, o servidor público, não é isso? Mas quando existe a fiscalização, o poder de polícia administrativo, o que existe é uma restrição de liberdade. Diferente do serviço público, que dá origem às taxas também, ele agrega uma utilidade. Então veja, pensando aqui no contribuinte, né, das taxas, ele, em relação ao poder de polícia, ele sofre uma restrição. Em relação ao serviço público, ele tem para si agregada uma utilidade. Então
Então tem uma diferença aí bem evidente, e o CESP está explorando isso, tá? Então fiquem atentos. Às vezes, ele trata da situação assim, de uma maneira perfeita, que te leva a pensar em outros aspectos aqui das taxas, e aí ele vai te pegar numa distinção que é muito mais administrativa, né, do que tributária propriamente dito, mas está lá justificando duas subespécies de taxas, né, taxa de polícia e a taxa de serviço público, ok? O fundamento de cobrança, diferente dos impostos, né? Os impostos, existe um fato exclusivo do contribuinte, né? Aqui, na verdade, existe uma atuação estatal, e aqui o fundamento de cobrança tem a ver com a função também, é a recomposição do custo incorrido pela entidade estatal para desempenhar as atividades, né? Daí, a gente já percebe aqui que existe uma finalidade contraprestacional. A gente até abordou esse caráter contraprestacional lá na aula de classificação de tributos, né? Então, a finalidade, o que justifica a cobrança das taxas é justamente recompor, devolver uma parcela de custo incorrido pela entidade estatal para desempenhar a atividade que deu origem à obrigação de pagar a taxa, né? Então, existe a prestação existe uma atuação estatal, uma prestação estatal, e do Estado, o Estado exige do contribuinte uma contraprestação na forma do tributo, né? Então aqui, pessoal, a função é retributiva, tá? Diferente dos impostos, que a função é contributiva, aqui não, é retributiva, é dar de volta, retribuir, né? Existe uma palavrinha que meio que traduz tudo isso aqui, e ela é muito importante, você tem que conhecer, que é a tal da referibilidade. Referibilidade. O que significa referibilidade? Basicamente é o seguinte, ó, existe uma atuação estatal e existe o particular que deu origem à fiscalização ou está se aproveitando do serviço, né? Então, é possível identificar a atuação estatal referida a um cidadão particular em especial, né? Então, existe aqui uma referibilidade, é possível referir a atuação estatal a um determinado contribuinte, né? Então, essa é a característica aqui da referibilidade. Essa é a tradução, né, o conteúdo aqui da referibilidade. Tributo, as taxas são tributos vinculados, né? E quanto à arrecadação, como é que fica, né? Parece que nós somos levados a pensar no primeiro momento que se eu recebo, eu sou beneficiado por um serviço e pago por ele, então na verdade eu estou devolvendo dinheiro para o serviço. Existe uma propensão natural aqui da gente imaginar que a arrecadação é vinculada ao serviço, né? O dinheiro da taxa entra nos cofres e vão para o próprio serviço, né? Para o próprio órgão fiscalizador. Mas na verdade não é bem isso, pessoal. Aqui, quanto à arrecadação, não há regra, não há uma previsão geral, melhor dizendo, né? Não há uma previsão geral. Existe liberdade, né? Se a lei não dispuser sobre, se a lei que cria as taxas nada falar a respeito, existe uma liberdade para usar o dinheiro das taxas. Não há obrigação de alocar o dinheiro necessariamente
para o órgão fiscalizador ou para a prestação do serviço. Tá? Diferente dos impostos, em que está lá expressamente vedada a vinculação, não há, em relação às taxas, nenhum dispositivo expressamente determinando a vinculação. Não há. Né? O que se tem debatido no judiciário, principalmente, é o seguinte: não há restrição, pode vincular. Não há restrição em lugar nenhum. Pode vincular. No entanto, essa vinculação ela tem que ser razoável, ela tem que ser legítima. Né? Ela, se for vincular, se criar a vinculação, tem que respeitar aqui a própria finalidade, o fundamento de cobrança das taxas. Como é que o judiciário encarou essa situação? Né? Imagina uma taxa de fiscalização, né, na região de portos, né, em regiões aí de atuação da própria polícia, da Polícia Federal. Né, o dinheiro arrecadado com o poder de polícia administrativa, né, exercido numa atividade, ele pode ser vinculado ao aparelhamento dessa própria atividade, compra de veículos, equipamentos, etc. Não tem problema. Essa é uma vinculação legítima. Ela fomenta a própria atividade de fiscalização. Essa é autorizada. Esse é um tipo de vinculação autorizada. Agora, teve essa tese, ela surgiu num caso interessante em que custas judiciais, antes lá de 2004, elas eram, em alguns casos, havia lei destinando para o pagamento de benefícios a advogados, a promotores, né? O dinheiro de relativo às taxas, custas judiciais, destinado à caixa de assistência de promotores, de advogados. Né? Essa é uma vinculação que o judiciário não considerou legítima, porque acaba aqui concentrando os recursos para pagar benefícios a uma determinada categoria de trabalhadores. Né? Então, o judiciário entendeu que não é legítima essa vinculação. Então, resumo da história aqui: pode vincular a arrecadação. A arrecadação das taxas é vinculada obrigatoriamente? Não. Mas pode vincular? Pode, desde que haja uma razoável relação com a finalidade aqui. Tá? Existe uma exceção aqui, está no artigo 98, parágrafo 2º da Constituição Federal. Diz respeito à taxa judiciária, né? Os custos, as custas judiciais. Veja só: as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Ou seja, a Constituição Federal determinou a vinculação obrigatória de uma das taxas, a taxa judiciária, né? As custas e emolumentos. Tá? Então, é a única exceção. Não há regra na Constituição obrigando a vinculação das taxas. Pode vincular? Pode, desde que seja razoável a vinculação. Existe uma exceção: a vinculação é obrigatória às custas judiciais. Tá? Então, não há previsão geral, exceto, né, na Constituição Federal, o artigo 98, parágrafo 2º. Ok? Forma exigida: lei ordinária, tá? Nenhuma previsão para lei complementar aqui. Lei ordinária. Se pode lei ordinária, pode MP, ok? Medida provisória. A competência para a instituição: União, Estados, Distrito Federal e municípios, no âmbito das respectivas atribuições. Não é qualquer ente que pode criar qualquer taxa. Se eu digo para vocês que quem exerce a fiscalização sobre a produção, a armazenagem, transporte de material explosivo, por exemplo, material bélico, é a União, quem exerce essa fiscalização é a União, quem pode criar a taxa respectiva é somente a União. Quem controla a ocupação do espaço urbano é o município, né? O Distrito Federal também, mas é o município. Então, apenas o município pode, no seu território, né, criar a respectiva taxa, no âmbito das suas atribuições, ok? A gente vai abordar isso bastante ainda pela frente, tá?
Tranquilo até aqui, pessoal? Né? A gente viu aqui característica do fato gerador, mais uma vez, né? A mesma estrutura dos impostos que a gente viu lá, da aula dos impostos. Né? Fato gerador, uma justificativa para o sistema, né? Para a existência própria das taxas, aspectos operacionais de arrecadação, forma de instituição, competência. Agora a gente vai tratar aqui de aspectos quantitativos relativo às taxas, tá? Eu diria que é a parte mais interessante da aula agora. Aqui a gente vai tratar de um aspecto relativo à base de cálculo das taxas. E depois a gente vai ver um aspecto aqui de uma proporção, uma razoável proporção entre a arrecadação e o custo. Depois a gente trata disso. Primeiro aqui, base de cálculo, tá? Na Constituição Federal, no artigo 145, parágrafo 2º, tem uma norma expressa, tem com a seguinte redação ali: taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Parece pode parecer uma restrição meio, né, sacada da cartola, assim, sem muita, né, mas ela tem uma justificativa muito importante, tá? A rigor, nem precisaria, eu acredito, pessoalmente, nem precisaria estar expresso na Constituição, tá? Mas o nosso Constituinte foi bastante detalhista, né? Vamos entender essa restrição. Taxa não pode ter base de cálculo de impostos, né? Pessoal, tributo é igual a base de cálculo vezes alíquota, né? Uma forma mais geral, quando a gente fala de base de cálculo. O que é a base de cálculo? Base de cálculo é o elemento que quantifica o próprio fato gerador. Existe uma relação aqui direta e indissociável com o fato gerador. Quando a gente pensa base de cálculo própria de impostos, qual é a base de cálculo do imposto de renda? Grosso modo, o rendimento, a renda. Qual é a base de cálculo do IPVA? O valor da propriedade do automóvel, o valor venal do automóvel. Qual é a base de cálculo do IOF câmbio? O valor do contrato de câmbio. Qual é o valor do IPI? O valor do produto, né, da operação, né, com o produto. Então, existe uma relação muito direta da base de cálculo com o fato gerador. Se eu crio uma taxa, se o legislador, né, cria uma taxa e atribui a essa taxa uma base de cálculo típica de impostos, né? O que ele está fazendo, pessoal? Ele está criando uma taxa que, na verdade, tem fato gerador de imposto, né? E gera uma incompatibilidade aqui, ó, fulminante, né? Então, a gente até, o artigo 4º do CTN, né, a natureza específica do tributo é determinada pelo fato gerador da obrigação, né? Quando a gente pensa em taxas e impostos, claramente dá para perceber, né, a diferença. Então aqui gera uma incompatibilidade que a gente até vai falar o seguinte: opa, peraí, isso aqui taxa não é imposto, porque tem fato gerador de imposto, né? Então, basicamente, essa é a razão da vedação, tá? E aí é importante a gente olhar lá no CTN, no artigo 77, o parágrafo único. Lembrando que o CTN é de 1966, né? Então, olhando lá para o CTN, parágrafo único do 77, ele vai tratar do mesmo assunto aqui, ó. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que correspondam a impostos, né? E nem calculado em função do capital das empresas. Então, o CTN ele fala que não pode, né? Não pode fato gerador
base de cálculo, taxa não pode ter fato gerador, base de cálculo, e nem ser calculada com base no capital de empresas. Né? Quando você faz a leitura do CTN e depois vai para a Constituição, parece o seguinte, né? Uma leitura equivocada. Né? Peraí, o CTN falava que não pode ter fato gerador nem base de cálculo. A Constituição fala apenas da base de cálculo. Ah, então a restrição quanto ao fato gerador que está no CTN deixou de existir, porque a Constituição não fala sobre ela. Né? Pessoal, tá errado isso, né? Porque nem precisava falar isso daqui, nem precisava fazer uma restrição em relação ao fato gerador, né? Porque ao vedar que taxas têm a base de cálculo própria de impostos, na verdade, né, não pode ter nem base de cálculo, que dirá o próprio fato gerador de impostos. Então, na verdade, a essência da vedação está mantida, ok? Conheçam a redação desse parágrafo único aqui do 77, porque tem examinador que vai lá e pinça ele e coloca na prova. E você tem que marcar como correto, tá? Porque, de fato, existe essa redação, esse dispositivo está lá no código vigente, né? Tudo bem, pessoal? Agora aqui a gente tem uma evolução aqui para tratar. Eu vou apagar algumas coisas aqui, tá, pessoal? A gente tem uma evolução do entendimento da jurisprudência bastante importante em relação a esse aspecto aqui, tá? Vamos olhar primeiro para uma súmula do STF, é a 665, primeiro a 595. Súmula STF 595. Ela diz respeito a uma taxa de conservação de rodovias. Deixa eu achar essa encrenca agora aqui. Cadê as súmulas? Cadê? Pessoal, desculpa aí. Cadê? Súmulas. Vamos lá. Súmulas do Supremo Tribunal Federal 595. É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem, cuja base de cálculo seja idêntica à do ITR. Né? É inconstitucional a taxa de conservação de estrada de rodagem, cuja base de cálculo é idêntica ao ITR. Tá? Essa taxa tem vários problemas, um deles está aqui, né? Tá nessa restrição aqui. Pessoal, pensa comigo, olha só como uma coisa completamente fora de lógica. Imagina que estradas atendem propriedades rurais, né? Então tem um custo para manter as estradas em boas condições. Tá? Então, imagina o seguinte, duas propriedades, uma muito valiosa, com uma base de cálculo de ITR alto, e uma outra com pouco valor, uma base de cálculo de ITR baixa. Tá? No entanto, para levar para uma estrada que leva até a propriedade valiosa, ela está num solo, ela é uma estrada que percorre um terreno muito bom, né? O custo é baixíssimo para manter aquela estrada. Por outro lado, a estrada que leva para as propriedades de menor valor é uma estrada que qualquer chuvinha arrebenta tudo. O custo para manter a estrada que leva para a fazenda de menor valor, o custo é altíssimo. Então percebam que não há qualquer relação, no exemplo que eu criei, não há qualquer, claro que não precisa ser sempre assim, né? Mas só para mostrar que a existência de situações como essa já desmonta uma taxa prevista dessa forma. Não há qualquer relação do custo, né? Não há qualquer relação do custo com a forma como foi quantificada com base no valor da propriedade atendida, a base de cálculo do ITR. Então é uma coisa completamente fora não há nenhuma razoabilidade nisso. Então ela foi declarada inconstitucional, essa taxa. Aqui é bom conhecer essa súmula, não tem muito problema, não tem muita novidade aí. A coisa agora começa a evoluir da seguinte forma. Também a STF, súmula STF, agora sim, a 665. 665, isso. Ela diz respeito a uma taxa de fiscalização da CVM. É uma súmula que ela não diz muita coisa, né? Só diz assim, ó, é constitucional a taxa
É constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários instituído pela Lei X, né? É a taxa da CVM. Qual que é a discussão em torno dessa taxa da CVM, que ela é importante aqui, ó? Eu vou colocar aqui, ó, a taxa de fiscalização da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tá? Tem a ver com essa súmula 665 aqui. Ela é uma taxa fixada da seguinte forma, ó: patrimônio líquido, né, das empresas, sei lá se está em reais, deve estar em reais hoje em dia, né? Na origem eu não sei como é que era, é uma lei de 89, não existiu o real, né? Mas não tem problema aqui para nós. E aqui você tem o valor da taxa, tá? Até, sei lá, X milhões, o valor é A. De X a Y, o valor é B, né? De Y a Z, o valor é C. E acima de Z, o valor é D. Pessoal, eu não sei se são 4 faixas, aqui não interessa. Aqui é entender a estrutura de como foi concebida a cobrança. A taxa aqui, ó, em valores fixos, tá? Valores fixos, mas fixados em razão, ó, do patrimônio líquido, do capital, né? Do capital próprio, né? O patrimônio líquido, do capital próprio das empresas, tá? Então, imagina o seguinte: quanto maior o capital da empresa, maior o valor da taxa, ok? É assim que está concebida a taxa de fiscalização da CVM. Ora, parece que é uma taxa, né, calculada com base no capital das empresas. Parece que é uma afronta direta ao CTN, né, e uma afronta, né, indireta, direta também aqui em relação à própria Constituição, né? O que o STF entendeu? Ele declarou constitucional, ele disse que é boa essa taxa, né? Ela está vigente, inclusive. Qual que é a leitura do STF aqui? Olha só, ele entendeu o seguinte, ó: esses valores aqui, eles são fixos, tá? Então eles não variam em função de uma base de cálculo, né? E eles são determinados, né, com base numa presunção bastante razoável, que quanto maior o capital das empresas, maior a dificuldade para fiscalizá-las, né? Imagina pensar numa startupzinha, ou startupzinha não, mas uma empresa que fez um IPO, né, uma oferta pública inicial de ações, né? Initial Public Offer, né? Oferta pública inicial de ações para negociação em bolsa de valores. Então, imagina uma empresa que acabou de abrir o capital, né? Ela tem uma operação, sei lá, internacional, mas nem tanto. É uma empresa de um setor bastante específico, etc., ou pouco complexo. Agora imagina fiscalizar uma Petrobras, né, com operações aí internacionais das mais diversas, né, um patrimônio gigantesco, bilionário. Imagina a dificuldade de fiscalizar uma Petrobras, né? É de se presumir que para fiscalizar a Petrobras eu tenho que deslocar uma equipe de auditores, né? Ao passo que algumas empresas pequenas, né, para esse universo que a gente está tratando, né, basta um auditor cuida, né, da empresa. Aqui não, eu preciso de uma equipe de auditores com diligências, às vezes, né, das mais diversas possíveis para serem feitas. Então, é de se presumir que o custo aumenta à medida que aumenta o capital das empresas. Portanto, é razoável cobrar mais, né, a título de taxa. Aí você tem uma certa proporcionalidade, uma certa correlação, melhor dizendo, entre o custo presumido, né, presumido com base no tamanho das empresas, e o valor da taxa a ser cobrada. Então, D maior que A, porque o esforço para fiscalizar essa empresa é maior do que fiscalizar essa. E aqui os valores, eles não são proporcionais aos bilhões que estão aqui, não. É um valor fixo, né, está muito mais vinculado ao custo da atividade do que o valor do capital das empresas, tá? Então, por conta dessa estrutura aqui, o STF validou essa taxa, ok? Continuando aqui, tem só mais uma para a gente analisar,
que essa aqui tem caído muito nas provas por ser súmula vinculante. É a súmula vinculante, obviamente, do STF, né? Somente o STF pode editar súmulas vinculantes. A súmula 29, ela diz respeito à taxa de coleta. É constitucional é boa, né? Ou perdão, é constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos próprios da base de cálculo própria de determinado imposto. É constitucional a adoção no cálculo do valor da taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto. Pô, parece que está indo, né, bater de frente aqui com a Constituição. É constitucional para calcular a taxa adotar um ou mais elementos da base de cálculo própria de impostos. Aí vem a questão, ó. Desde que não haja integral identidade entre uma e outra. Desde que as bases de cálculo não sejam idênticas, tá? Pessoal, aqui na prova tem que tomar cuidado, porque desde que não haja integral identidade, ele coloca mesmo que haja, ele troca o desde pelo mesmo, tornou totalmente errada, né? É desde que não haja integral identidade. É uma situação que se originou a discussão com a taxa de coleta de resíduos sólidos, a taxa de lixo, tá? A taxa de lixo dimensionada, aqui ó, imagina que a taxa sendo dimensionada em razão da metragem quadrada do imóvel atendido, tá? Metro quadrado de imóvel parece, né, uma grandeza que dimensiona riqueza própria de impostos, não é isso? De fato é. Se a gente pensa no IPTU, como é que é? Como é que o IPTU está dimensionado? Base de cálculo vezes alíquota. Né? Como é que é a base de cálculo do IPTU? Valor venal. Como é que é o valor venal? É o valor padrão, né, valor da pauta lá, reais por metro quadrado da região, multiplicado pela metragem quadrada do imóvel. Aí aqui você aplica a alíquota, né? Então, metro quadrado é um elemento próprio de base de cálculo do IPTU, de impostos, né? E como é que então você está usando aqui, ó, um elemento próprio da base de cálculo de um imposto para definir uma taxa? Não pode. O STF falou, pode. Desde que não haja integral identidade. Se eu pegasse o valor venal do imóvel e colocasse aqui, seria inconstitucional. O STF entendeu que pegar um ou mais elementos, desde que não seja integral identidade, pegar esse elemento aqui para calcular a taxa, pode, é condicional, é uma taxa boa, tá? Legítima. Aqui a ideia é muito semelhante, por isso que eu faço essa evolução dos entendimentos, né? Aqui é muito semelhante. É de se presumir que quanto maior o custo, quanto maior a metragem do imóvel, mais lixo ele gera. É uma presunção, não é assim 100% verificável, né? Mas é uma boa presunção, dá uma boa dimensão da coisa, né? Quanto maior o imóvel, mais lixo ele tende a gerar. Se a gente pensa em imóveis residenciais, pessoal, quanto maior a metragem quadrada, mais rica tem de ser a família, tá? Uma presunção também. Quanto mais rica a família, mais lixo ela gera. Não é isso? Eu acho que aí é bem razoável admitir isso. Pessoal, cuidado, ninguém está cobrando tributo por presunção, tá? Não é isso, tá? É que, para fins de dimensionar a taxa, é razoável admitir que quanto maior a metragem do imóvel, quanto maior o capital da empresa, maior o custo da atividade de serviço, de fiscalização, tá? Então, justifica a cobrança maior de taxas. Então, daqui veio o entendimento subjacente aí a súmula vinculante 29. É bastante importante, tem que conhecer, pessoal. Cuidado na prova, às vezes ele cobra apenas a redação da súmula e ele troca a termos ali, principalmente ele troca o desde por mesmo que, né? E aí deixa a questão errada, ok?
Pessoal, para fechar, a gente vai ver aqui uma necessidade aqui de razoável equivalência entre o custo da atividade estatal e a arrecadação com as taxas, tá? Pessoal, tem tudo a ver com o fundamento de cobrança. Se o fundamento é recompor um custo, vamos lá, se o Detran de um estado, ele tem uma estrutura que custa, sei lá, 10 milhões de reais por ano, suponha, para fazer a fiscalização da frota de automóveis, tá? Se ele, a título de taxa de licenciamento da frota de automóveis, ele arrecada 100 milhões, a estrutura custa 10 e a taxa custa 100, arrecada 100 milhões, há uma desproporção aqui de 1 para 10, muito séria, né? Então, foge de uma razoável equivalência. Com isso, parece que o Estado está se enriquecendo ilicitamente, porque licitamente seria com base, obedecendo, né, o fundamento da cobrança. Tá? Então, aqui, o que os doutrinadores, o que já caiu em prova, é o seguinte: não é preciso uma relação matemática ali exata para cobrar do cidadão o valor exatamente do custo que ele gera, né? Não, é uma razoável equivalência, uma certa, né, uma proporcionalidade, né, na cobrança. E tem uma súmula aqui que está relacionada a esse assunto, que ela de certa forma está relacionada, né? É a súmula, vou colocar aqui embaixo, ó, súmula STF 667. Ela fala da taxa judiciária, das custas judiciais. Olha só, 667. Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. Calculada sobre o valor da causa sem limite. Então, uma taxa judiciária que acompanha a proporção do valor da causa sem limite, né? Ela pode, primeiro, criar um obstáculo ao acesso à justiça, viola um direito fundamental do artigo 5º, né? E além disso, acaba gerando uma total desproporção com a atividade estatal que deu origem à própria criação da taxa, ok? Pessoal, essa foi uma aula bem um pouco mais densa que a de tributo, de impostos, né? Próxima aula a gente vai entrar detalhes da taxa de polícia e depois taxa de serviço, né? Espero que você tenha gostado. Se inscreveu no meu canal, valeu, muito obrigado. Se você não se inscreveu ainda, aproveita, inscreva-se. Não perca esse conteúdo que vai ser disponibilizado, né, gratuitamente daqui para frente também. Grande abraço e até a próxima.